motivo de alegria estar com os irmãos nessa manhã, nessa conferência, no aniversário de 37 anos da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Eu confesso que fico emocionado com o carinho dos irmãos, carinho que é muito mais do que eu mereço. E a amizade do Roster é uma amizade que me constrange. Ele falou a verdade mesmo. Quando a gente, isso eu já contei para ele, quando eu conheci o Roster, eu e ele, ele na dele, mas eu estranhando um pouco ele assim, ficava pensando, o que esse cara, e quem sou para perguntar, o que esse cara quer, né? Eu ficava assim, o que ele está querendo? Mas na primeira reunião, quando eu vi a piedade do Roster, a devoção dele, o amor dele pelas coisas de Deus, quebrantou meu coração de tal forma que eu me aproximei dele e falei assim, deixa eu andar com ele, porque é um homem de Deus e tenho sido abençoado pela vida do reverendo Roster. Digo isso de coração e para mim é uma alegria estar com vocês. Quero agradecer também o Carlos Henrique e a Fernanda que estão me hospedando na casa deles, um casal abençoado desta igreja que representa muito bem vocês, Igreja Presbiteriana do Guará 2. Eu olho para eles ali na casa deles e imagino como toda a igreja é, porque eu tenho sido tratado como um príncipe ali, muito mais do que eu mereço, então quero agradecer esse querido casal que tem me hospedado ali na casa deles com muito carinho. Meus irmãos, eu quero falar aqui sobre a adoração em missões e falar aqui sobre algo que mexe comigo no sentido de que, antes de fazermos adoração em missões, a gente precisa entender quem a gente é. Então, nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre a nossa identidade cristã. E, para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Você vai encontrar esse texto e assim que encontrar, você vai se colocar em pé. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Se você tiver depois um papel, uma caneta, ou mesmo no tablet ou no celular, quiser anotar, eu vou enfatizar os pontos do que eu estou falando aqui nessa manhã, para que você, eu sei que grava, né, a pregação, mas se você anotar, eu acho que seria interessante, penso que seria interessante. 1 Pedro 2,9, todo mundo achou? Agora olha para mim. Você vai falar o texto comigo de cor, porque você conhece esse texto. Será que a gente consegue? Olhando para mim, hein? Mas deixa a Bíblia aberta. Tá? Porque de repente você quer dar aquela conferida, assim, eu estou indo certo. Olha aqui para mim, todo mundo. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saiu, não saiu? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua bendita palavra, lida, recitada por nós nessa manhã, porque ela já está no nosso coração, plantada pelo Teu Espírito Santo. E a nossa oração é que o Senhor faça florescer princípios e ensinamentos que venham, ó Deus, fazer com que esse texto faça ainda mais sentido na nossa história, para que possamos viver para a honra e para a glória do Senhor, cada dia exercendo o ministério para o qual o Senhor tem nos chamado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é o texto, deixa a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler outros textos. E eu quero falar aqui sobre a questão de a nossa identidade cristã, no sentido de que quando eu penso em adoração e missões, eu entendo que para que eu faça isso, para que eu me envolva nisso, para que de fato eu tenha isso no meu coração, eu preciso entender quem eu sou. Eu percebo que nós vivemos uma crise de identidade. E essa crise de identidade tem atrapalhado a nossa adoração e tem atrapalhado o nosso envolvimento missionário, o nosso chamado missionário por causa de crise de identidade. Quando eu falo de crise de identidade, o que eu quero dizer com vocês? Eu entendo que nós, enquanto brasileiros, nós, enquanto cidadãos brasileiros e nós, enquanto seres humanos, vivemos fases da vida da gente que a gente passa por crises, crise de identidade. Isso eu vejo em adolescentes, isso eu vejo em pessoas por volta ali de 30, 40 anos, eu vejo pessoas da terceira idade passando por crises em vários aspectos. Crises porque em determinado momento da nossa vida a gente começa a ver algumas coisas que destoam daquilo que a gente achava que deveria ser. E deixa eu explicar isso para você. Por exemplo, existe uma crise de identidade que acontece muito com o pessoal aí de 30, 40 anos, porque chega um momento da vida em que você olha para aquilo que você é
e você lembra daquilo que você queria ser, e aí você percebe que há uma diferença entre aquilo que você queria ser e aquilo que você é, e de repente você não chegou naquilo que você sonhava ser, e de repente isso começa a dar crise. Porque você não foi o trabalho que você sonhava quando você era mais novo, você não alcançou aquilo que você queria alcançar, você não é aquilo que você queria ser, e de repente isso vai gerando crise no coração. Crise por aquilo que eu gostaria de ser. Outras crises também que acontecem na nossa identidade, porque muitas vezes nós nos definimos, e a sociedade faz muito isso, pelos sucessos que nós adquirimos. E quando a gente não atinge esses sucessos que nós queríamos atingir, a crise se instala no nosso coração. Crise também que se dá na nossa identidade por aquilo que nos foi imposto. Por exemplo, tem algumas coisas que foram impostas em nós, isso acontece muito com adolescentes e jovens. Eu trabalho muito com adolescentes e jovens, então existe uma crise de identidade em adolescentes e jovens por coisas que foram impostas neles. Por exemplo, existe muito jovem que tem crise de identidade por causa de cor da pele. Existe. A cor da pele não é aquilo que ele gostaria que fosse. Num país em que a gente encontra racismo, cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, traz crise de identidade. Gente que se olha no espelho e fala assim, se eu pudesse, eu queria ter uma pele mais clarinha ou mais escura, não sei. Eu falo isso porque talvez a primeira crise de identidade minha, a primeira crise de identidade minha, de fato, irmãos, e me permita ser muito transparente com vocês e brincar com vocês nesse sentido, mas o brasileiro, de uma forma geral, a gente olhar para o Brasil, ninguém no Brasil importa com o negócio de etnia. Ninguém pergunta você, você é de que região da Europa? Ou pergunta assim, você é de que região da África por causa da sua descendência? Ninguém pergunta isso. Agora, quem tem cara de índio sabe, e eu brinco com isso, irmãos, você chega num lugar, ninguém pergunta, você é descendente de europeu? Não. E eu comecei a perceber que direto essa pergunta vinha, eu comecei a olhar no espelho, realmente, eu tenho um cara de índio. Porque eu até então não achava isso não, mas comecei eu chegava nos lugares assim, e conversa, vem, e as pessoas ficam assim, será que é, será que não é? Será que é? Aí, constantemente, é a pergunta que eu mais ouço. Irmãos, dia 19 de abril, eu tomei trauma do dia. Tomei. Crise de identidade. Eu era criança, na escola, todo dia 19 de abril, Roster, comemora-se o dia do índio. Aí a escola, onde eu estudava, fazia festa de índio. Quem é que vai vestir de índio? Eu. Aí eu ficava lá dançando, irmãos, com aquela cara assim de alegre. Comemoração, dia do índio. Tomei trauma desse negócio. Eu brinco com isso por causa dessa crise de identidade. Porque esse negócio fica dia do índio. E aí eu estava na reunião do Supremo Conselho, lá no Espírito Santo, em 2014, na segunda parte da reunião. Eu lembro disso muito claramente. Estou lá. Teve um dia da reunião que eu atrasei, eu tenho esse problema, às vezes eu atraso um pouquinho, aí eu atrasei nesse dia, por causa de alguma coisa, o pessoal estava no plenário, e o clube lá do Espírito Santo, lá do SESC Guarapari, que recebe o Supremo Concílio, fica funcionando com pessoas lá fora do Supremo. Tem gente, recebendo gente lá o tempo inteiro. E eu estava atrasado, todo mundo do Supremo Concílio tinha ido lá para o plenário, e eu fiquei para trás, fui jantar. E estou jantando sozinho, comendo assim, duas senhorinhas do meu lado. E elas olhando para mim. E eu percebendo que elas estavam olhando para mim, cochichando. E eu olhando para mim, e eu comendo, dei uma olhada, senti alguma coisa. Mas logo vem na minha cabeça, é aquela pergunta que ela vai fazer, quer ver? Vem na minha cabeça, quer ver que vem aquela pergunta? Eu estou lá comendo, e as duas senhorinhas olhando para mim, quando elas não aguentaram, levantaram e vieram em mim e falaram assim, a gente pode fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode, mas eu já sei o que é. Pô, vai lá, pergunta. Você é índio? Eu brinco com isso, mas teve uma menina um dia que achou que eu tinha saído mesmo de uma tribo para cá. Mas, crise de identidade, adolescente tem muito disso, que ele se olha no espelho e vê traços, e ele fala assim, mas de onde que veio isso? Por que eu tenho isso? Por que meu cabelo é assim? Por que minha pele é assim? Crise daquilo que nos foi imposto, por causa de nome também, alguns nomes, às vezes as pessoas têm crise com isso. Crise por causa do cabelo, olhos, essas coisas que eu já falei, crises por causa daquilo que adquirimos. Isso acontece com o pessoal aí de 30, 40 anos, porque além das questões profissionais, nós temos crise de identidade, irmãos, por algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, que vão acontecendo. Por exemplo, as rugas que chegam. Se eu não sei lidar com elas, isso pode trazer crise no meu coração, crise de identidade. Ou o cabelo que vai ficando branco. Ou o cabelo que vai caindo. A gente vai vendo ali os cabelos raleando. Né, pastor Roster? Vai raleando. Se eu não lido bem com isso no meu coração, isso traz também uma crise de identidade. Crises
por causa das escolhas. Às vezes as escolhas que eu fiz. Chega uma hora da minha vida em que eu olho para trás e falo assim, eu não deveria ter feito essa escolha, eu me arrependo dessa escolha. E não gostei dessa escolha, isso traz uma crise no meu coração, porque às vezes não tem mais como mudar. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque para adorar e para fazer missões, eu tenho que ter consciência da minha identidade. Eu tenho que estar bem com ela, e eu preciso redescobrir a minha identidade cristã para que eu possa, olhando para a minha identidade aos olhos de Deus, fazer o trabalho que o Senhor quer de mim. Porque se tem uma crise instalada ali no meu coração, eu não consigo. Eu não consigo adorar com a crise na minha alma. Eu não consigo fazer missões se eu não sei nem quem eu sou direito, se eu não me aceito direito. Então, quero falar com vocês aqui sobre a nossa identidade cristã e falar 3 coisas para vocês aqui nessa palestra. A primeira coisa, eu gostaria que você anotasse. Se você puder anotar aí, tem uma canetinha, anota isso aí, por favor, porque eu entendo que é importante sobre a sua identidade cristã. É a sua identidade cristã olhando para esse texto. A primeira coisa, você vai escrever assim, eu sou, você pode colocar até seu nome aí. Eu sou, fulano de tal, criado, aliás, eu fui criado, viu? Eu fui criado para a glória de Deus. Eu, fulano de tal, fui criado para a glória de Deus. Essa é a primeira característica da nossa identidade, que a gente precisa entender para fazer adoração e para fazer missões. Para adorar e para fazer missões, eu preciso entender quem eu sou. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre a minha identidade é que eu e você fomos criados para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus. O texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que andou com o bom mestre, e ele agora está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve uma carta como líder da igreja. Se você ver o capítulo 1, verso 1, quando ele destina a carta, ele vai destinar uma carta que ele sabe que vai andar por várias regiões. Ele diz ao Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia. Ele está falando de regiões do Império Romano, estados grandes, onde tinham igrejas plantadas por ele, pelo apóstolo Paulo, por João, pelos evangelistas, e aquelas cartas iriam andar por aquelas regiões todas, e Pedro está falando como líder da igreja, e ele está dizendo o seguinte, nós precisamos enfatizar a nossa identidade, para que o povo saiba quem nós somos, para que nós tenhamos certeza do que Deus tem planejado para as nossas vidas. Ele escreve como líder da igreja, e ele vai falar sobre identidade cristã na sua carta. E no capítulo 2, ele vai então enfatizar algo sobre a nossa identidade cristã. Ele vai enfatizar que nós podemos adorar e fazer missões porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Ele diz isso quando ele diz lá, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa. E ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí entra a finalidade. Criado com propósito. Ele diz, a fim de. Essa expressão que Pedro usa, a fim de, é uma expressão que indica que há um propósito. É uma expressão que indica que há um objetivo, que existe um fim, uma finalidade. Nós fomos criados com uma finalidade. Glorificar a Deus com as nossas vidas. Eu fui criado, você foi criado para a glória de Deus. E isso me leva a um primeiro passo, dentro dessa questão da nossa identidade cristã, de eu ser criado para a glória de Deus. Qual é o primeiro passo? Eu preciso constantemente me lembrar acerca da minha identidade cristã. Você anota isso, eu preciso me lembrar. Você pode até colocar isso aí na sua geladeira, de forma que você não se esqueça. Eu preciso me lembrar que a minha existência, ela é proposital. Lembre-se disso. Escreve isso. Eu preciso me lembrar. A minha existência, ela é proposital. Não por mim. Eu e você não escolhemos nascer. Mas Deus quis, de propósito, criar você. Isso faz parte da nossa identidade. Você existe não por obra do acaso. Mas você existe, você veio à existência por um plano inteligente, proposital, de um ser superior que te ama e te criou de propósito, para que em você a glória dele fosse manifestada. E isso é importante sobre a nossa identidade cristã, irmãos, porque quando eu me lembro disso, eu entendo algumas coisas importantes. Eu ser criado para a glória de Deus é importante porque eu começo a entender a minha história, a minha existência, e perceber, porque a gente fala muito sobre crise de identidade, porque de repente a nossa história não é aquela história certinha. De repente você e eu temos aí na nossa vida tropeços, circunstâncias que mostram que a nossa história não foi aquela história toda certinha.
a minha história, me permitam compartilhar com vocês rapidamente uma parte da minha história, mas eu tenho a mesma idade da igreja do Guará 2. Eu sou um mês mais velho que essa igreja, da organização dela. Eu sou do dia 11 de julho de 1979, foi quando eu nasci. Mas a história do meu nascimento, irmãos, é uma história um pouco triste, porque a minha mãe, ali em Anápolis, não conhecia o evangelho, mudou-se para a porta da casa dela um rapaz que veio, foi morar de frente com ela, frente a onde ela morava com a família dela, foi morar de frente a um rapaz que veio de Porangatu para ser militar na base aérea de Anápolis, e ali os dois se conheceram, se enamoraram e resolveram morar junto. E aí a minha mãe engravidou. E ela esperou ali 9 meses para um menininho, que seria o índiozinho, né? Alexandre. E quando o Alexandre nasceu, irmãos, antes dela ir para o hospital para ganhar o Alexandre, o meu pai, de sangue, virou para ela e falou assim, olha, você vai para o hospital, mas quando você sair de lá, você pode ir para a casa do seu pai. Eu não quero mais saber de você, eu não quero saber mais dessa criança. Eu não quero saber de vocês. A minha mãe disse, ah, é? Se você não quer saber da gente, então você não vai ter contato nenhum com essa criança nunca mais. Ele falou, beleza. Ou seja, irmãos, eu não tive contato com meu pai, estava contando essa história aí, né? Porque eu fui restaurar com ele depois, com 30 anos. Quando eu tinha 30 anos de idade. Mas minha mãe foi para o hospital, deu à luz e foi para a casa do meu avô, abandonada e com o filho nos braços, rejeitado pelo pai. Ela rejeitada pelo marido dela, né? Com que ela nem era casada, mas estava juntada com ele. A partir daí, ela conheceu um outro homem, se casou com ele, que passou a ser o meu pai. Imagina para mim, com 9 anos eu cresci chamando esse cara de pai, e ele é para mim o meu pai, mesmo, porque foi ele que me criou, mas foi com 9 anos de idade que alguém chegou e falou assim, olha, está vendo esse aí que te cria? Porque meus avós que me contaram, ele não é seu pai de verdade. Eu falei, mas como é que não é? Com 9 anos, como é que ele não é meu pai de verdade? Não, ele não é seu pai de verdade, seu pai é outro. Imagina na mente de uma criança, e eu ter que trabalhar a questão de rejeição, questão de ter nascido numa situação dessa, de ter sido rejeitado do nascimento, de meu pai que me criava não era meu pai de verdade, essas coisas todas gerou profundas crises no meu coração, até que, mesmo entendendo que a minha história de vida era torta, quando eu encontrei com Jesus, eu percebi que mesmo nas minhas tragédias, a minha existência não foi obra do acaso. Ele, por um plano eterno dele, quis trazer à existência um homem chamado Alexandre Antunes. Mas não só me trouxe existência, usou a minha vida e me chamou para que em mim o nome dele fosse glorificado. Mas a minha história torta não é só minha, não, é a sua também, porque a nossa história nem sempre é certinha. E o que eu quero dizer para você aqui, em primeiro lugar, é que se eu quero adorar e fazer missões, eu preciso entender que, independente da minha história, seja ela o que for, Deus, de propósito, me trouxe existência. Ele me trouxe existência para que na minha vida e na sua vida o nome dele fosse e seja glorificado. Entender isso faz toda a diferença. Eu conto uma historinha da Sara, minha filha mais velha, que desde pequenininha ela gosta de quebra-cabeças. Sabe, isso foi natural dela. Ela tem 7 para 8 anos e agora ela está fera. Ela está montando quebra-cabeça de 250 peças. Mas ela começou com 4 pecinhas. Sempre foi da curiosidade dela. Mas desde que foi para 4, depois para 20, depois para 25, aí depois para 50, depois para 100, 150, ela foi evoluindo em montar quebra-cabeça, mas sempre a Sara me chama para participar desse momento de montar quebra-cabeça com ela. E uma coisa que eu gosto muito da Sara é que ela vai montando ali o quebra-cabeça e chega um momento em que às vezes ela está ali meio confusa com as peças e às vezes ela quer encaixar uma peça do quebra-cabeça no lugar que não é o local. Eu falo assim, papai, não está encaixando essa peça. E eu sempre faço exercício com ela, que ela gosta que eu faça exercício com ela. Eu falo assim, minha filha, olha essa peça aqui, olha o formato da peça, olha o desenho da peça. Agora olha para o que você já montou, minha filha. Gira essa peça. Olha o desenho. O desenho não vai fazer sentido nesse local onde você está querendo colocar. E às vezes, muitas vezes, é querendo colocar a peça no lugar errado, que bagunça o desenho. Aí você pega e vira a peça. Encontra o formato onde ela se encaixa. E é interessante no quebra-cabeça que quando você encontra o local certinho da peça, ela se encaixa perfeitamente. E aí quando você olha para o todo, aquela peça está fazendo parte de um desenho muito maior, da qual ela faz parte. Adorar e fazer missões é entender que Deus tem um local certinho para encaixar minha vida na história. E Ele, como seu Criador, vai te encaixar. O que a gente tem que fazer aqui nessa manhã é entender a nossa identidade, que eu fui criado para isso.
e a gente sofre porque a gente às vezes quer encaixar a nossa vida, ó, no lugar errado. E aí está tudo dando errado, a gente está sofrendo, as coisas não estão bem, porque eu estou querendo forçar encaixar minha vida onde Deus não quer me encaixar. Eu não fui criado para ser colocado ali. Eu não fui criado para ganhar diplomas. Ter diplomas é bom, mas a minha glória não está nisso. A minha glória está em existir para que em minha vida o nome do Senhor seja exaltado. Se encaixa nesse propósito, querido, e você vai perceber que as coisas vão começar a fazer sentido de uma maneira mais ampla, porque você faz parte de um plano de um Deus inteligente, que de maneira inteligente criou você para a glória dele. Amém? Segunda coisa, anota aí. Se a primeira coisa é eu fui criado para a glória de Deus, a segunda coisa é eu, você pode escrever seu nome aí, eu, Roster, eu, Fernanda, eu, Gustavo Borges, viu? Sei dos nomes do pessoal aqui da igreja, está aí? Pertenço a Cristo. Segunda lição, eu pertenço a Cristo. Eu, Expedito, pertenço a Cristo. Escreve isso aí, tá? Eu pertenço a Cristo. É o segundo ponto que eu quero destacar com vocês. O texto diz sobre finalidade, mas ele diz sobre pertencimento, porque diz lá assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, o que, irmãos? Exclusiva. Deus nos comprou para Ele. Nós pertencemos exclusivamente para Ele. Nós somos exclusivamente dEle. E entender isso na nossa identidade cristã é fundamental para que eu perceba quem eu sou, eu perceba o propósito da minha existência, eu perceba o que Deus quer de mim e eu faça adoração e missões, porque eu sei a quem eu pertenço, eu sei que a minha existência, além de ser de propósito, ela tem algo a mais. Eu pertenço a alguém. Pedro está falando sobre pertencimento. Pedro está falando que nós somos propriedade de alguém. Pedro está argumentando pesadamente que nós pertencemos a Cristo. E isso, em outras palavras, significa dizer claramente para nós aqui nessa manhã, Igreja Presbiteriana do Guará 2, que nós temos um dono. Nós temos um dono, nós não estamos soltos, nós não estamos livres, nós temos um dono. E o nome desse dono nós conhecemos bem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele nos comprou pelo sangue dele. Todos aqueles que foram remidos no sangue de Jesus, hoje pertencem exclusivamente a Deus. Foram comprados, são propriedade de Deus. Isso me leva ao segundo passo. Anota aí o segundo passo. Eu preciso me lembrar. Lembra que você tem que se lembrar que você foi criado, que a sua existência é proposital? O segundo passo é lembrar que você tem um dono. Eu preciso me lembrar que eu tenho um dono. Se eu tenho um dono, eu tenho alguém que manda em mim. E eu tenho que obedecer. Eu vejo muita crise de identidade, porque as pessoas não querem ter donos. Nós somos uma geração de brasileiros que quer ser independente. E a nossa independência, irmãos, ela é muito interessante, porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz, e a nossa independência ela se dá muito num sentido muito profundo na vida nossa, porque está no nosso hino nacional. A gente tem esse negócio de ser independente. E isso vai para a nossa vida espiritual também, porque o hino nacional brasileiro ele começa com a seguinte frase: ouviram do Ipiranga as margens plastas. O que que ouviu do Ipiranga as margens plastas? Um grito. Independência ou morte. E a gente acha que isso aí é para a nossa vida, que a gente acha que a gente tem que ser independente. A gente acha que a gente tem que mandar nosso próprio nariz. Aí eu olho para a Escritura fala para mim que esse negócio de independência não existe. A Escritura apresenta para mim um outro conceito, que a gente tem que dar o grito aqui, na igreja do Guará, em Brasília, do Guará 2, e dizer aqui, dependência ou morte. Ou eu dependo de Cristo, e Ele é o meu Senhor sobre tudo na minha vida, e vivo, ou eu tento viver a minha independência, ser dono do meu próprio nariz, e tomar minhas próprias decisões sozinhos, e sabe o que eu vou encontrar? A morte. É dependência ou morte para nós cristãos. Dependência de quem? De Cristo. Porque quando fala aqui que é Jesus que me comprou, que eu pertenço a Ele, eu preciso lembrar que eu pertenço a Ele, eu preciso lembrar que eu tenho um dono, é muito interessante porque quem é o meu dono? Eu sei quem que é o meu dono, é Jesus. E realmente a gente quando fala de dono, num conceito de um país que teve escravidão, a gente fala assim, ter dono? Nossa, esse negócio de ter dono, não, pastor, eu quero ser dono do meu nariz. Realmente, se você tem um dono que é ruim, se você tem um dono que machuca, que judia de você, é complicado. Mas quem é o nosso dono? É alguém que nos ama tanto, que entregou a própria vida para te dar vida eterna através dele. Você está preso a Jesus,
mas pelos grilhões do amor. Algemas de amor te prendem a Cristo eternamente. E não tem coisa mais especial do que ter esse dono. Ele, como Paulo diz, é o nosso Senhor. E Paulo diz, eu sou servo de Jesus, eu sou escravo dele. Ele me comprou, ele é dono da minha vida, ele manda em mim. Eu faço o que ele mandar. Pego, só para exemplificar para vocês, o exemplo do Ronaldo Lidório. Eu sou apaixonado no ministério do pastor Ronaldo Lidório, mas eu quero só destacar o que o Ronaldo Lidório fez entre os concombas, que a gente sabe, mas eu quero só dar alguns dados estatísticos aqui para você entender. Porque o Ronaldo Lidório, por entender que ele pertencia a Cristo, em 1993, ele sai do Brasil e vai em direção aos concombas. Mas onde ficam os concombas? Os concombas ficam entre Gana e Togo, 2 países africanos. Eles ficam ali na intersecção desses 2 países, né, ali na fronteira desses 2 países, os concombas ficam ali, entre Gana e Togo. Quando o Ronaldo Lidório chegou lá, não conhecia aquele povo, não conhecia a língua, não tinha nenhum trabalho evangélico ali naquele local, não tinha nada ali, era um povo praticamente rústico. Ronaldo Lidório sai de lá no ano 2000. Ele sai de lá e deixa 23 igrejas presbiterianas, com várias vidas entregues a Cristo Jesus. Porque ele entendeu que ele pertencia a Cristo, e Cristo mandou ele para aquele trabalho, mesmo sendo difícil para ele, mesmo sendo difícil para qualquer ser humano, sair da sua própria cultura, mas ele foi porque ele entendia que ele tinha um dono, que mandou ele para lá. E olha o resultado, 23 igrejas. 5 escolas, não tinha escola, saiu de lá, tinha 5 escolas funcionando nas igrejas. Olha como é que o evangelho é pleno. Uma clínica que atende mais de 1.000 pessoas por mês. Não tinha hospital. Montaram uma clínica com enfermeiro, com médico. Porque uma pessoa entendeu que por pertencer a Cristo, compensava, pelos laços do amor, fazer missão, adorando aquele que é digno. Você está aqui me ouvindo nessa manhã, e quem sabe não é você o próximo Ronaldo Lidório. Quem sabe não é você alguém que Deus vai usar aqui grandemente em Brasília para impactar vidas, no sentido de atender um chamado de Cristo para fazer algo simples, mas que o Senhor vai fazer frutificar para que em você o nome dele seja exaltado. Em último lugar, eu quero falar para vocês aqui então sobre a terceira característica da nossa identidade cristã. Se a primeira característica é que eu fui criado para a glória de Deus. A segunda característica é que eu pertenço a Cristo. A terceira característica vai estar lá no fim do texto. E a terceira característica é eu, você pode escrever seu nome aí, eu, Luciano, eu, quem mais? Eu não sei os nomes, né? Agora acho que acabou a minha lista. Falei do Carlos, eu, Carlos, eu, quem mais? Como é que é o pastor Camargo, né? Eu, João. Eu sou cidadão dos céus. Presta atenção nessa expressão. Eu sou cidadão dos céus. Não é eu serei, eu sou cidadão dos céus. Olha lá o que diz o apóstolo Pedro quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Houve uma transformação na nossa conversão. E nessa transformação nós deixamos de ser homens e mulheres condenados ao inferno e nós passamos a ser, naquele momento, já cidadãos dos céus. Para ajudar a gente a entender esse conceito, eu vou aprofundar um pouquinho a mais, pedindo para que você abra a sua Bíblia em Efésios 2,19. Olha lá, é Paulo falando sobre isso também, e eu quero usar esses 2 textos para nos ajudar aqui a entender o que eu vou falar para você sobre a nossa... eu já sou cidadão dos céus, que é o nosso terceiro ponto. Efésios, quem encontrar aí pode ler para nós, por favor? Efésios 2,19. O irmão que encontrar aí, leia para nós, por favor. Em voz alta. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ok, agora outro irmão, abre em 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios 5, 20. Quem encontrar pode ler. Esses 2 textos, somado ao texto de Pedro, diz para nós que nós já somos. Não fala que seremos, nós já somos. Jesus diz lá no Sermão do Monte, porque vosso é o reino de Deus. Nós já somos. O que isso implica dizer?
Implica em dizer, irmãos, que nós temos muitas vezes um conceito errado quando nós falamos do céu. Nós achamos o céu como algo distante, como algo que nós vamos para lá e só lá que seremos cidadãos dos céus. Eu quero dizer para você que nessa manhã, meu querido e minha querida irmã, que você já é um cidadão do céu. Quando você for para o céu, você vai estar só voltando para a sua pátria e para a sua casa. Mas aqui você já é um cidadão do céu. Você hoje é um embaixador de Cristo. Ou seja, você é um representante da sua pátria celestial que está aqui nessa terra em missão da sua pátria celestial, da qual você pertence de verdade. Você passou a ser, você já tem um passaporte. O selo é o Espírito Santo, que te dá acesso ao céu como alguém que foi salvo em Cristo Jesus. Então, lembra o que eu estou falando? Eu já sou, você já é um cidadão do céu. O que isso implica para nós? Implica um terceiro passo. O terceiro passo é assumir a minha cidadania. Você precisa assumir a sua cidadania como um cidadão dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o céu, e a gente estuda o reino de Deus, é um local específico de seres. Quem é que habita o céu? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos, arcanjos, que a Bíblia diz, arcanjos, serafins, querubins, que a Escritura nos aponta. E quem mais habita o céu na perspectiva da Escritura? O ser humano, mas não qualquer ser humano. Homens e mulheres, redimidos em Cristo Jesus, são cidadãos do céu. E somente esses adentram ao reino eterno de Deus. O que implica assumir essa cidadania? Implica que nós precisamos implementar na nossa geração, porque foi aqui que Deus nos colocou. Precisamos implementar a cidadania do céu, assumir a cidadania do céu, implementando a cultura do céu na nossa geração. Irmãos, a maneira de implementar a minha cidadania é viver na minha cultura do céu. E eu explico isso para vocês rapidamente. Quando eu falo de cultura, eu gosto muito de falar sobre cultura. Porque esse negócio de cultura é um negócio forte. Fortíssimo. E quando eu falo de cultura, eu lembro, irmãos, a primeira vez que eu tive, e, aliás, é a primeira e única até então, né? Porque eu tinha um sonho de ir nos Estados Unidos e eu consegui realizar esse sonho em 2013, que eu fui lá em Boston, na casa de um amigo meu que mora lá, de Anápolis, que foi morar lá em Boston. Ele me chamou para ir lá, fiz tudo certinho, cheguei lá nos Estados Unidos, e o que me chamou a atenção ali nos Estados Unidos, irmãos, foi a questão cultural, o quanto que é forte a questão cultural. Mas de cara, reverendo Rossi, eu já me deparei com a questão cultural quando eu desci no aeroporto, que eu desci lá em Washington, DC, para fazer ponte para ir para Boston. Eu desci em Washington, DC, isso em 2013, o Brasil em crise, começando aquela crise, e eu lembro direitinho uma coisa que me marcou profundamente da questão cultural. Quando eu estou chegando ali no saguão do aeroporto de Washington, depois de passar pela imigração, realmente, estou dentro dos Estados Unidos. Aí, quando eu entrei, assim, a primeira coisa que eu vi que falei a diferença cultural, na cara, assim, na minha cara, uma mesa, irmãos, uma mesa, assim, cheia de caneca. Hoje em dia está na moda colecionar caneca, né? Então, aquelas canequinhas assim, várias canecas, e o pessoal descendo, assim, que é tanto de imigrante descendo, né, de turista, e as canequinhas acabando e ele repondo. Mas o que tinha na caneca? Uma canequinha branca, com um símbolozinho azul, mas a foto do Barack Obama. A fotona do presidente Barack Obama lá, e o pessoal comprando a souvenir com o presidente dos Estados Unidos, e comprando o negócio, e o cara só responde, o pessoal comprando. Aí eu já pensei na hora, falei, Brasília, aeroporto Juscelino Kubitschek, chega, desembarca. Na hora eu pensei nisso, uma mesinha com a canequinha vermelha, uma fotinha. Falei, sabe quando é que aquelas canecas iam vender? E sabe o que ia acontecer? Ia acontecer o que o Rosa fez ali, ia passar um desavisado assim, né? Paz, e ir embora. Irmãos, eu já vi essa diferença cultural na hora. Falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui nesse negócio. E aí, nos dias que eu fiquei lá, eu fiquei observando o amor deles à bandeira. Onde eu ia, irmãos, via bandeira dos Estados Unidos para tudo quanto é lado. Fui na casa, aliás, do aeroporto até a casa do meu amigo, eu fui contando bandeiras. Chegou uma hora que eu cansei de contar, porque toda a casa que passava no centro, em todo lugar, bandeirinha na porta das casas. Quando chegamos num bairro lá, aí finalmente eu vi lá embaixo, olhei assim longe e falei assim, nossa, finalmente uma casa que não tem bandeira dos Estados Unidos na porta. Até que enfim, que eu não... Aí ele falou assim, é a minha casa. De verdade, irmãos, era a casa dele, a única que não tinha bandeira. Em volta das casas com a bandeira dos Estados Unidos na porta.
E os jovens com a bandeirola, na mochila colocavam uma bandeira, me levou no cemitério, até visitar cemitério eu fui. Me levou para ver o cemitério, bandeira dos Estados Unidos com os militares, aquele amor pela bandeira, aquele amor pelo país. Vi uma diferença cultural muito grande para nós, um amor pela pátria que nós não temos. O brasileiro não tem tanto amor pela pátria. Mas vamos falar um pouquinho ainda sobre cultura? Vamos trazer um pouquinho mais para nós? Eu sou, como eu falei, né? Eu sou goiano. Se tem um negócio que me chama a atenção, é a cultura do goiano. Tem alguns goianos aqui, vocês vão me perdoar, mas eu vou falar, porque eu posso falar porque eu sou goiano, então eu posso falar mal. Irmãos, se tem uma coisa que é forte também, é as questões culturais, que são fortes do brasileiro, mas eu vou falar do goiano, porque é a minha cultura. O goiano é muito interessante. O estado de Goiás é o único estado do Brasil onde você chama esses lanches de pit dog. Quem é goiano sabe disso. O lanchinho lá é pit dog. Você fala, vamos no pit dog? Goiano entende o que eu estou falando. Mas, além disso, irmãos, além de ter várias coisas que só o goiano tem, que é muito interessante, que ele puxou de Minas, puxou aquela coisa toda, falar uai, não sei o quê, mas o goiano legítimo mesmo, quando ele gosta de uma coisa, ele não fica satisfeito de falar assim, ficou bom. Não. O goiano, ele fala assim, ficou bom demais. Não, isso para o goiano ele não aceita isso, não. Quando o goiano gosta de uma coisa, ele fala um negócio que ninguém entende, mas ele entende. Ele pega e fala assim, nossa, isso é bom demais da conta. Gente, essa é a expressão mais estranha que existe, porque bom demais da conta é uma coisa cultural de goiano, só o goiano que entende. E eu estava lá em Goianésia, esse tempo atrás, pastor, chegou uma mineira para frequentar a igreja, né? E aí ela, conhecendo a cidade de Goianésia, gostou demais da cidade de Goianésia, e ela está conversando comigo, nossa, pastor, a cidade de Goianésia é bonita demais. E eu na minha cabeça, dá conta. E aí ela falou assim, nossa, mas eu fui ali num tal lugar ali, não sei o quê. Nossa, mas que o mineiro fala assim, não, bom demais, né? Aí eu falei assim, nossa, mas eu fui ali, comprei um negócio ali, eu gostei daquela loja, bom demais. E eu, dá conta. E não sei o que, isso aqui é bom demais. Eu, dá conta, o negócio tão mais na minha cabeça. Aí eu comecei a ficar com raiva, eu falei assim, por que essa mulher não está falando dá conta? É tão forte esse negócio, que a gente, sem perceber, usa. E aí você pega na expressão bom demais dá conta, o que significa? Nada. Olha o significado dessa expressão, bom demais dá conta. Que conta? Aonde, quem tem conta? Para que? É coisa de goiano. Quando eu faço negócio de cultura, irmãos, eu digo para você que é tão forte que está na gente. Está na gente. Está impregnado na gente. Faz parte da gente. Os missionários que chegam de fora, eles têm dificuldade na questão transcultural. Quando a gente vai para fora, a gente tem dificuldade transcultural, porque a cultura é algo que está impregnado, faz parte do DNA daquela nação, daquele povo, da construção histórica daquele povo. E o que isso tem a ver com a gente? Quando eu falo da gente implementar a cultura do céu. Tem a ver, irmãos, que a gente vive hoje uma luta muito grande, porque existe uma cultura das trevas sendo implementada nas escolas. Eu trabalho como capelão, e depois você pode fazer um desafio de olhar celulares de jovens, aí, de adolescentes, alguns, não dos nossos aqui, acredito que os nossos não, mas de uma forma geral, se você vê o tanto que tem músicas pesadas nos celulares dos nossos jovens, que é um negócio que entristece. Músicas de letras de sexualidade pesada. Uma cultura do inferno que está implementando na mente dos nossos jovens. Esse dia a gente fez uma atividade no Colégio Couto, lá de Anápolis, veio um cara de São Paulo que trabalha com jovens da periferia de São Paulo, e ele falou assim, vocês acham que é só aqui em São Paulo que os nossos jovens estão contaminados por músicas ruins e funk pesado e letra terrível? Aí ele falou assim, vou fazer um exercício com vocês, falou para os pastores, tá? Com os capelães, vou fazer um exercício aqui só para vocês sim perceber o que acontece aqui. Só tinha jovem lá de Anápolis, no Colégio Couto de Anápolis, só da elite. Elite de Anápolis, só gente da alta, que estuda no colégio. Aí esse cara de São Paulo que trabalha com jovens falou assim, eu vou cantar uma musiquinha com vocês completam para mim, tá? Ele começou a cantar um funk proibidão. Pá, 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 e a galerinha, tchá, respondia. Vamos tentar outra? E olhando para a gente assim, vamos tentar outra? Brincando assim, vai brincando, né? Vamos tentar outra, olhando para a gente assim, pá, 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 e a galera, tchá, todo mundo. A cultura, por causa da internet, se esparrama. E existe uma ação diabólica terrível para influenciar nossos jovens e adolescentes com conceitos, ideologias e atitudes que enfatizam e estabelecem uma cultura das trevas. A resposta nossa, Igreja Presbiteriana do Guará 2, é implementar a cultura do céu. Como que a gente implementa a cultura do céu, irmãos? É com a bandeira de Jesus? Não.
Como é que a gente implementa a cultura do céu? É com um linguajar evangélico? Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, estou chegando aqui, oh, aleluia! A gente tem um negócio do linguajar, né? Oh, santo varão! Tem gente que faz assim. E acha que isso é a cultura do céu, porque o meu linguajar foi mudado, pastor. Eu não falava besteira. Agora meu linguajar foi mudado. É a cultura do céu. No linguajar? Não. Bandeirinha? Não. Adesivo no carro? Também não. Sabe como é que é a cultura do céu? Querido embaixador, querida embaixadora de Cristo. A cultura do céu está em Jesus. Alguém que desceu do céu e veio este mundo e nos diz, se alguém te bater na face direita, você, como cidadão do céu, vai dar a sua face esquerda. E a pessoa falou, você está doido, Jesus? Esse negócio é muito pesado. Aí colocaram ele na cruz. E quando cuspiram nele, ele não revidou. Quando prenderam as mãos dele com cravos, ele não revidou, porque ele tinha a cultura superior, a cultura do céu. E lá na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A cultura do céu, irmãos, ela é diferente porque nós temos a cultura do perdão. Nós temos a cultura da paz. Nós temos a cultura do amor ao próximo. Nós temos a cultura, irmãos, de fazer a diferença quando a gente estende a mão para o necessitado e para o aflito. Quando a gente fala da graça, que é incomparável a qualquer coisa nesse mundo, graça que vem de Deus. A cultura do céu é a nossa cultura, querido embaixador, querida embaixatriz de Cristo. Assim eu termino essa mensagem, desafiando a igreja do Guará 2 a assumir a identidade que foi dada para você em Deus. Fomos criados para a glória dele. Pertencemos a Jesus e já somos embaixadores, cidadãos dos céus aqui nessa terra. Não é fácil, não, mas a gente foi chamado para implementar a mais linda das culturas, a cultura celestial, que brilha através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você veja aqui nessa manhã com alguma dificuldade na sua identidade. E às vezes a gente tem, irmãos. Eu já tive algumas crises de identidade, eu não preciso ocultar de você. Acontece. Por escolhas, por medos, por frustrações. Mas fez muito bom para mim ver a cultura do céu. Ver a cultura, ver a identidade sendo enfatizada. Eu queria pedir só, se você quer que eu ore por você, aí onde você está mesmo, se você quiser se colocar em pé, nós estamos encerrando esse momento, eu gostaria de orar por você, aí onde você está mesmo, fique em pé, para que a gente ore pela sua vida, no sentido da sua identidade, para que você saia daqui adorando e fazendo missões com a sua identidade, como alguém que foi criado para a glória de Deus, como alguém que sabe que pertence a Cristo e como alguém que é embaixador. Vai implementar a cultura do céu através da sua vida como alguém que é do céu. Vamos orar? Bendito Pai, nós temos uma identidade maravilhosa que está em Cristo. E nele nós conseguimos nos enxergar melhor. Vemos o quão frágil nós somos, mas também vemos a grandeza do teu amor para com cada um de nós. E assim nessa manhã, ó Deus, eu quero te louvar pela palavra que nos desafia a sermos mais do que temos sido. Nos desafia a assumir essa identidade de homens e mulheres criados para a tua glória. Homens e mulheres que pertencem ao Senhor. Homens e mulheres que são embaixadores, cidadãos dos céus aqui nessa terra, mas que já vivem a cultura do céu, que é uma cultura superior, que ama, que perdoa e que anuncia a paz. Fortalece os teus filhos e que essa igreja continue sendo bênção nas tuas mãos, para a honra e para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe.